E os mercados estão subindo. Bitcoin, S&P 500, Nasdaq, tudo apontando para a mesma direção. E se você acompanha aqui, isso não é exatamente uma surpresa. O gráfico ele já vinha mostrando a possibilidade desse cenário. Só que tem um detalhe aqui muito importante, tá? Se você estiver olhando só o gráfico desses ativos, talvez você está deixando passar o que realmente está movendo esse movimento. E se você não me conhece, eu sou o Thiago, eu sou trader, analista e educador aqui na Spider Trader e toda semana a gente traz um vídeo que conecta tudo que está acontecendo no mundo através da lente da análise gráfica. E o foco do mercado agora tá muito claro, tá lá no conflito entre Irã e Estados Unidos, né? A tensão que envolve o Estreito de Hormuz e também o risco no fluxo do petróleo. E com certeza, isso tudo importa, só que talvez não pelo motivo que a grande maioria está olhando. Como que é feita a leitura padrão desse cenário? Você tem o petróleo sob pressão, aí você acaba tendo um risco inflacionário e isso impacta diretamente a economia. Só que essa é só a primeira camada, tá? Porque existe uma outra dinâmica por trás disso tudo. E a maioria do mercado financeiro não está falando sobre isso ainda. Então vamos entender uma coisa aqui, ó. O mundo, ele não compra energia de qualquer forma. Ele compra petróleo em dólar. E esse fluxo tem um nome, tá? É petrodólar. E funciona assim. Países eles precisam de dólar para comprar energia e esse dinheiro continua circulando pelo sistema financeiro global. Então, crédito, investimentos, mercados, tudo isso é o que a gente chama de liquidez. Agora pensa no seguinte, se o fluxo de petróleo aperta por causa do Estreito de Hormuz, não é só a energia que é impactada, tá? O fluxo dos dólares também diminui. E quando você tem menos dólares circulando na economia, a liquidez global começa a travar. E esse tipo de movimento ele não aparece primeiro nos noticiários, ele sempre vai aparecer primeiro no gráfico. E especificamente falando sobre o dólar, ele vai aparecer no gráfico do DXY. E agora eu estou no gráfico do DXY, tempo gráfico semanal, tá? Esse aqui é o índice do dólar, basicamente ele mede a força do dólar contra várias moedas. O que parece que na verdade está acontecendo é que o DXY está trabalhando em um padrão de 3 etapas, tá? Que é um padrão de acumulação, manipulação e distribuição, tá? Esse tipo de padrão, ele geralmente ele antecede fortes movimentos de alta ou de baixa, mas nesse caso aqui, a formação da acumulação, manipulação e expansão aqui, ela está sugerindo que seja um movimento de expansão, ou seja, um movimento de alta. Por quê? Porque a gente já está vindo aqui de um grande movimento, a gente estava vindo de um grande movimento de alta que iniciou lá em 2020, ele subiu, aí ele começou a fazer uma onda corretiva de baixa em forma de lateralidade e esse cara aqui, essa onda corretiva de baixa aqui, ó, esse box aqui, ó, é o que a gente está chamando aqui na nossa leitura de acumulação. Ou seja, aqui é onde os players eles estavam montando suas posições do dólar, levando em consideração que ele já tinha corrigido consideravelmente. Depois da acumulação vem o movimento atual, que é o que a gente está agora, que é esse box aqui, ó, que é o que a gente chama de manipulação. Por que manipulação? Ó, manipulação. Por que manipulação esse box? Porque ele é a captura de liquidez, né? Então tinha muita gente que estava especulando aqui no dólar, né, nessa lateralidade, com muito stop loss aqui abaixo desses fundos nivelados, então o preço ele vem aqui, captura essa liquidez e inicia novamente um processo aqui de lateralização, só que agora possivelmente sendo uma manipulação. Como é um padrão de 3 etapas, a próxima etapa, se a leitura gráfica estiver correta, seria aqui a expansão. E a expansão é quando você já acumulou bastante quantidade do ativo aqui, você acumulou mais ainda na manipulação, né, fazendo o que a gente chama de transferência de mãos, né? As pessoas vendem aqui no pânico e depois vem aqui um movimento forte, que é o movimento de expansão. Obviamente, ele ainda não aconteceu, né? O gráfico ele está fazendo aqui, ele está falando com a notícia, né? Existe uma possível escassez
de dólar e tudo aquilo que é escasso acaba valorizando mais, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas o interessante de a gente saber aqui é que existe uma forte possibilidade, uma forte probabilidade do dólar, né, do índice do dólar estar trabalhando em um padrão de acumulação, manipulação e possivelmente em um próximo momento um padrão de expansão. Bom, e o ponto-chave da leitura gráfica é se o dólar ele começa a subir, ou seja, se ele entra naquele movimento de expansão, isso pode ser que não seja só a força do dólar em si, mas sim pode ser uma dificuldade de acesso, ou seja, restrição de dólar. Então você tem menos circulação, você acaba tendo menos liquidez, ou seja, o sistema ele vai ficando cada vez mais apertado devido a essa escassez do dólar. E a escassez do dólar, ela vira um movimento em cascata, porque quando a liquidez aperta, o mercado inteiro sente, tá? Porque tudo depende disso. Crédito, fluxo, expansão. Se você não tem liquidez no sistema, os movimentos eles perdem a sustentação. E é exatamente por isso que o Bitcoin importa nesse cenário geopolítico e gráfico, né, a nível global. Porque quando a gente fala de liquidez, o ativo que mais sente tanto a falta quanto o excesso de liquidez é o Bitcoin. E agora eu estou no gráfico do Bitcoin, tempo gráfico diário, tá? Bom, o que é interessante de a gente ver aqui, se você está acompanhando essa série de análises que a gente está fazendo aqui toda semana, aqui no canal da Spider, você vai ver que esse movimento de alta aqui, ele já estava sendo aguardado desde quando o Bitcoin estava em processo de construção de fundo aqui dos 60 mil dólares, tá? Só que a questão não é a alta, até porque uma tendência ela é construída sempre com o preço subindo, caindo, subindo e caindo, ou caindo e subindo. Como isso aqui é uma tendência de baixa, né? Então a gente sempre vê aqui o preço cai, aí o preço sobe, aí o preço cai, aí o preço sobe. Então a gente já tinha aqui como maior probabilidade esse movimento de subida. Então, o charme dessa análise não é a subida, é você tentar entender como a subida acontece. Quando a gente olha o gráfico do Bitcoin, a gente vê que a subida ela é uma subida fraca, né? Ela não é uma subida sustentada. Como que você consegue ver isso daqui? Pelo movimento primeiro de canal, né? Ó, o ativo ele vem subindo em forma de canal. Tem essa linha aqui e essa linha aqui. Ou seja, ele gasta muito tempo subindo. Quando ele cai muito rápido. Quando ele sobe muito devagar, ó. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você tem aqui a predominância dos compradores, mas não com unanimidade. E isso acontece por quê? Porque o cenário de liquidez global, como a gente já vem contando durante todos os nossos vídeos, ele não está favorável para o ativo que mais sente liquidez. Você pode ver Nasdaq batendo topo histórico, você vê S&P batendo topo histórico. Geralmente, esses movimentos muito bruscos, eles acontecem em processos de distribuição. Só que o Bitcoin já distribuiu. O Bitcoin distribuiu aqui em cima. Então agora, ele fica refém de uma liquidez, ou seja, de um excesso de dinheiro real. Então, a região mais importante agora é esse box aqui, que é o box dos 80 a 85 mil dólares no BTC. Por que esse box aqui é o mais importante? Porque ele vai dizer pra gente se toda essa especulação de liquidez que está fazendo tanto Nasdaq quanto S&P bater as máximas históricas, elas são especulação de liquidez real ou se é um processo de distribuição. Então essa zona dos 85 mil dólares aqui é a mais importante, tá? Porque ela iria confirmar, por exemplo, que o Bitcoin, que essa subida fraca aqui do Bitcoin era só uma cautela, e aí com o rompimento dessa região aqui, isso aqui não sendo uma captura de liquidez, uma caça de stop loss, ele voltaria para um teste e ele estaria pronto para continuidade de alta. Então, toda a questão da liquidez global, ela vai ser refletida aqui no movimento do Bitcoin, principalmente nessa região dos 80 até os 85, com muita sorte até os 90 mil dólares. Então essa zona aqui é uma zona fraca. Mas a história que o gráfico vem contando pra gente hoje é uma história de que o movimento é fraco porque a liquidez é fraca. Porque a gente faz essa conexão. E quando a gente vê uma possibilidade do DXY subir, como ele tem uma relação negativa com o Bitcoin, a maior probabilidade é que a gente veja uma migração de capital, né? Ele sai daqui
dos mercados de risco que já subiram bastante, como o Nasdaq, como o S&P 500 e até mesmo o Bitcoin, né? Se você for pegar aqui dos 60 mil até aqui, ó, ele já subiu 30%. Então até mesmo o Bitcoin já subiu consideravelmente. Então o que acontece agora é uma possível rotação de capital para fazer aquele movimento expansivo do DXY. E isso levaria provavelmente o Bitcoin à continuidade da sua queda. Então essa região dos 85 mil aqui é uma região muito importante para a gente entender se a liquidez é real ou não. Até o momento ela parece não ser tão sólida e tão forte quanto parece, tá? E isso vai sendo demonstrado aqui, né, nesse gráfico fraco, nesse gráfico devagar, que curiosamente ou não é o mesmo gráfico fraco e devagar que a gente tinha aqui, ó. Mesmo padrão se formando. Então a pergunta que fica aqui não é se o Bitcoin está subindo. A pergunta é, o que está sustentando essa alta? Se for liquidez real, com certeza ela vai continuar, vai romper os 85 e a gente vai ver o Bitcoin perto do ATH. Mas se for só uma expectativa, o risco ele ainda está muito alto. E todo o mercado está olhando para o petróleo. Só que o impacto pode estar lá no dólar. E o efeito final acaba sendo na liquidez. E aí, no fim das contas, né, é isso mesmo que sustenta qualquer tendência, é a liquidez. Se você não tem liquidez, você não consegue sustentar nenhum movimento de alta. E a pergunta que fica agora é muito simples, tá? Se essa alta ela tem base ou se é só um movimento antes do mercado sentir mais um aperto. Deixa aqui nos comentários o que você achou e até a próxima, pessoal.